Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao 9º episódio do canal História e Política. No episódio de hoje, trataremos acerca do dilema das armas hipersônicas. No último dia 28 de setembro, a Coreia do Norte anunciou ter lançado com sucesso seu primeiro míssil hipersônico, o Hwasong-8. A agência estatal de notícias norte-coreana, a KCNA, afirmou que o míssil teria sido lançado de Toyang-ri, da província de Jagang, em direção ao Mar do Japão. Ainda não existem dados precisos acerca do teste norte-coreano, mas caso isso seja confirmado, seria uma grande conquista para Pyongyang, alterando o tabuleiro de xadrez regional e mundial. No mundo, a corrida pela obtenção de armas hipersônicas vem se intensificando nos últimos anos. Na mesma data do anúncio norte-coreano, os Estados Unidos anunciaram que testaram com sucesso seu míssil hipersônico capaz de atingir Mach 5, ou seja, 5 vezes a velocidade do som. O projeto é uma parceria das gigantes de defesa Raytheon e Northrop Group, em conjunto com a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, DARPA. Este foi o primeiro teste bem-sucedido deste tipo de arma nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tentam alcançar a Rússia e a China, países que aparentemente detêm liderança nesse tipo de tecnologia. A questão está esquentando e gerando atritos entre as grandes potências. A Rússia, por exemplo, já avisou os Estados Unidos que o estacionamento de mísseis hipersônicos na Europa poderia deflagrar inadvertidamente uma guerra entre os dois países. Mísseis hipersônicos são armas capazes de acelerarem múltiplas vezes acima da velocidade do som. A velocidade é tão alta que, em alguns casos, são capazes de superar cerca de 15 a 20 vezes a velocidade do som. Isso significa a assustadora marca de 100 km por segundo. Em apenas um piscar de olhos, por exemplo, esse tipo de míssil é capaz de viajar uma distância equivalente a de Rio a São Paulo. Alguns mísseis hipersônicos são capazes de dar a volta ao mundo em apenas 2 horas. As altíssimas velocidades que atingem os tornam impossíveis de interceptação, inutilizando os sistemas de defesa convencionais existentes. Eles são um grande avanço tecnológico, transformando ativos importantes como bases militares e porta-aviões em alvos fáceis. Além de sua enorme velocidade, os mísseis hipersônicos também têm uma grande manobrabilidade e uma grande precisão, atingindo os alvos com metros de diferença. Os mísseis utilizam a tecnologia de aceleração scramjet, que é uma evolução e adaptação da tecnologia utilizada nos jatos supersônicos para uma velocidade ainda maior. Existem 2 tipos de armas hipersônicas chamados atualmente de mísseis. Em primeiro lugar, existem os mísseis de cruzeiro hipersônicos, HCM na sigla em inglês, que são um tipo de projétil que conta com um sistema de propulsão que quebra a barreira do som várias vezes. Esses são apenas versões mais rápidas dos existentes mísseis como o ICBM ou Tomahawk. Em segundo lugar, existem os planadores suborbitais, também chamados de veículos planadores hipersônicos, HGV na sigla em inglês, que são armas capazes de serem enviadas ao espaço e que carregam em seu topo veículos denominados planadores, que adentram novamente a atmosfera em velocidade hipersônica. Estes veículos possuem grande manobrabilidade, sendo capazes de desviarem dos sistemas de defesa. Diferentemente dos projéteis tradicionais e dos mísseis hipersônicos anteriores, essa modalidade permite uma trajetória não parabólica e não balística, tornando-os ainda mais imprevisíveis. Atualmente, pouquíssimos países detêm tal tecnologia. Apenas Rússia, China, Estados Unidos e talvez a Coreia do Norte agora
caso se confirme a veracidade do último anúncio, conseguiram esse feito da engenharia. É necessário alta tecnologia para a construção de mísseis hipersônicos, pois além da tecnologia para aceleração, o míssil precisa conter aviônica avançada para executar as manobras em alta velocidade e também ser revestido de um material que consiga suportar temperaturas de 2000 graus Celsius, já que a velocidade a qual consegue navegar provoca um aquecimento alucinante no envelope balístico. A Rússia aparentemente está à frente no desenvolvimento dessa tecnologia. Em 2019, a Rússia exibiu o primeiro míssil hipersônico do mundo, o Avangard, um planador hipersônico capaz de viajar a 27 vezes a velocidade do som, percorrendo 33 mil quilômetros em uma hora, com capacidade para entregar uma arma nuclear de 2 megatons. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou seu novo míssil como invencível. Para Putin, o Avangard é um marco tecnológico russo comparável ao lançamento do satélite Sputnik em 1957. O presidente russo já afirmou que a frota de seu país é capaz de destruir qualquer alvo em qualquer lugar do planeta. O Avangard conseguiria alcançar os Estados Unidos em apenas 16 minutos, penetrando as suas defesas aéreas. Além dos mísseis lançados a partir de plataformas fixas, Moscou desenvolve outras modalidades de mísseis hipersônicos. Em julho de 2021, a Rússia testou um míssil lançado a partir de um navio, o chamado Zircon, que conseguiu atingir Mach 7. O arsenal russo também inclui mísseis lançados a partir de aviões, os chamados Kinzhal, adaga em russo, capazes de atingir Mach 10. A Rússia já anunciou que pretende armar os seus novos submarinos Yasen-M com armas hipersônicas, o que a colocaria na dianteira dessa tecnologia na área naval. A China também não anda atrás no desenvolvimento de tecnologias hipersônicas. Em 2018, o governo de Pequim anunciou o teste com sucesso do Xingkong 2, céu estrelado em tradução livre, uma aeronave hipersônica. Segundo divulgado pelo Partido Comunista Chinês, a aeronave atinge mais de 7.000 km por hora, ou seja, 6 vezes mais rápida do que a velocidade do som. O país asiático foi o primeiro a ter um sistema de armas hipersônicas plenamente operacional em seu arsenal. No dia 1º de outubro de 2019, durante a parada militar pela Data Nacional Chinesa, foram exibidos os modelos do míssil DF-17 junto com o planador suborbital DF-ZF. A China tem focado o desenvolvimento de mísseis de curto alcance, por serem mais fáceis de desenvolver, pois ficam menos tempo expostos a temperaturas extremas na atmosfera. Os mísseis hipersônicos atualmente em teste e em uso na China e na Rússia podem carregar ogivas convencionais destinadas a destruir navios e outros alvos militares menores, mas também podem carregar ogivas nucleares direcionadas contra cidades inteiras. Aparentemente, os Estados Unidos estão mais atrasados no desenvolvimento dessas tecnologias e tentam correr atrás dos seus adversários asiáticos. A Força Aérea dos Estados Unidos anunciou em 2015 a meta de desenvolver uma arma hipersônica até 2023 e mostrou vários avanços nesse sentido. A empresa Lockheed Martin está construindo um míssil hipersônico para voo a Mach 6, o AGM-183ARR, vulgo Arrow, ou flecha em inglês. Testes foram feitos com o lançamento do míssil a partir de aviões B-52 Stratofighters. No domínio público, o Ocidente parece estar bastante atrasado. Nada impede, porém, de que os Estados Unidos já tenham pleno domínio dessa tecnologia por meio de um projeto ultra-secreto de sua força aérea. Alguns outros países, como a França, a Grã-Bretanha, a Índia e o Japão, anunciaram projetos para o desenvolvimento de armas semelhantes. Mesmo o Brasil possui o projeto Propulsão Hipersônica 14X, PROP-Hyper, que prevê a construção de um veículo aéreo não tripulado, VANT, hipersônico,
baseado no princípio de Wave Rider. Os mísseis hipersônicos implicam em riscos inéditos para a humanidade. No caso de uma crise internacional, a destruição nuclear pode ocorrer sem que haja tempo para os tomadores de decisão ponderarem, negociarem ou recuarem. As armas hipersônicas aumentam exponencialmente os perigos das falhas de percepção e das falhas de cálculo na tomada de decisão. Na ocasião de um alerta falso, por exemplo, não haveria tempo para averiguar com precisão o que ocorreu. Os sistemas de aviso prévio de nada serviriam. As armas hipersônicas também criam um desequilíbrio na balança internacional de poder. Isso porque algumas potências agora aparentemente detêm um poder ofensivo maior do que outras, podendo vir a subjugá-las inteiramente. Na história, temos variados exemplos de como essas situações são potencialmente perigosas. Para muitos, a crise dos mísseis de Cuba em 1962, que levou a humanidade à beira de uma catástrofe nuclear contrapondo os Estados Unidos e a União Soviética, foi uma decorrência de um desequilíbrio semelhante. A União Soviética teria decidido instalar armas nucleares em Cuba, pois estava perdendo a corrida para o desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais. O desfecho da crise só não foi trágico devido a diversas circunstâncias fortuitas e também devido ao tempo dado para que os tomadores de decisão pudessem recuar. Por dias, ambos os países protelaram qualquer atitude hostil que pudesse agravar a crise enquanto negociavam seus diplomatas nos bastidores. É precisamente esse tempo que não existirá mais no caso de uma nova crise com armas hipersônicas. O mundo vive hoje um dilema de segurança, segundo o qual, quanto mais buscamos nos armar contra nossos adversários, mais inseguros nós nos sentimos. As armas hipersônicas são mais um desafio para a paz internacional do que uma garantia de um mundo mais pacífico. Conforme advertiu o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a segurança do planeta é indivisível e os acordos internacionais de limitação de armamentos precisam ser respeitados e ampliados. Com mais e mais países desenvolvendo essa poderosa tecnologia, surge uma maior responsabilidade. Será preciso um esforço conjunto para evitar que guerras surjam e se transformem em perigos para toda a humanidade. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, acesse a página Facebook do História e Política para mais conteúdos exclusivos sobre este e outros temas. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações para novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!